Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e aqui nós vamos continuar o estudo das integrais duplas em coordenadas polares, vendo alguns exemplos de resolução de exercícios. Então, considere a região interior à curva 3, ρ igual a 3 cosseno de t, exterior à curva ρ igual a 1 mais cosseno de t. O desenho corresponde a este cardioide em cor vermelha, a curva 1 mais cosseno de t. E a circunferência azul corresponde à curva 3 cosseno de t. Então, lembrando, a curva 3 cosseno de t, ela tem centro no ponto x igual a 1,5 e 0 do y e tem raio 1,5. Bem, neste caso nós vamos olhar para a figura que interessa, que é essa que está exterior à cardioide e interior à circunferência, e nós observamos que ela está contida numa figura semelhante a um CD, isto é, ela está em coordenadas polares, e como sabemos, as coordenadas polares são curvas em que levam em consideração uma distância chamado polo polar e um ângulo para determinar os pontos. Por exemplo, na intersecção das duas curvas, nós temos o raio que vai do centro da esfera, do centro do disco até a intersecção, e o ângulo que é θ igual a π sobre 3 no primeiro quadrante, e no quarto quadrante o ângulo é menos θ igual a π sobre 3. Agora, a curva começa a ser definida, ou melhor, a área que nós queremos começa a ser definida com a interseção dessas duas curvas. Então, observem que na intersecção da curva vermelha com a curva azul, começa a ocorrer a área, e é essa região amarela. A região está situada no setor circular entre os arcos menos π sobre 3 e π sobre 3, ou seja, ela fica neste arco, nós marcamos em azul para ficar bem definido o arco em que a curva está limitada. O menor valor de ρ é aquele que está mais próximo da origem, e nesse caso o limite mais próximo da origem é dado pela curva ρ igual a 1 cosseno de θ. Então, observem que a região amarela é delimitada no setor circular mais próximo da origem, que vai de menos π sobre 3 até π sobre 3, pela linha vermelha, que corresponde ao raio 1 mais cosseno de θ. Já o limite mais afastado é dado pela circunferência ρ igual a 3 cosseno de θ, que corresponde a essa linha azul. Assim, fica definida a região que é simétrica em relação ao eixo x. Então, nós podemos calcular apenas o valor da área A1, que corresponde a essa parte que está acima do eixo x, até o raio π sobre 3, e depois multiplicar por 2. Nestas condições, então, os limites são os seguintes. O ângulo inicial é o ângulo zero, porque nós vamos começar no primeiro quadrante, e o ângulo ele fica dentro do arco de 0 até π sobre 3. Então, o ângulo final é π sobre 3. O raio que delimita na parte interior do disco é o cardioide, que corresponde à curva que está mais próxima da origem. Então, vamos dizer que ρ igual a 1 mais cosseno de θ. E exteriormente, então, é o raio 3 cosseno de θ. E assim nós temos os limites de integração para determinar a área dessa região. Agora, então, a integral vai ser dado por duas vezes o cosseno, que vai por duas vezes a integral que vai de 0 até π sobre 3. Na segunda integral, o limite inferior, que é 1 mais cosseno de θ, e no limite superior, o 3 cosseno de θ, e os elementos de integração, que são ρ de θ. A nossa primeira integração é feita em relação ao ρ, então teremos a integral de ρ
em relação a ρ será ρ² sobre 2. E vamos determinar a imagem de ρ² sobre 2 de 1 mais cosseno de θ até 3 cosseno de θ. Dessa forma, então, escrevemos 3 cosseno de θ ao quadrado menos 1 mais cosseno de θ ao quadrado. Observe que o 2 que dividiu o ρ passou para o lado esquerdo do sinal de integração, dividindo o 2 que já estava aí. Agora, desenvolvendo os quadrados, nós vamos obter o seguinte: 3 ao quadrado dá 9, cosseno ao quadrado de θ, menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos o primeiro pelo segundo duas vezes, que dá 2 cosseno de θ, e menos o quadrado do cosseno de θ. Aqui nós temos 9 cosseno ao quadrado de θ, com menos cosseno ao quadrado de θ podemos somar, então vai ficar 8 cosseno ao quadrado de θ, menos 1 e menos 2 cosseno de θ de θ. Integrando em relação a θ, nesse caso só é possível integrar o 1 e o 2 cosseno de θ, porque o cosseno ao quadrado de θ é preciso substituí-lo por uma identidade trigonométrica. De modo que nós vamos escrever 8 vezes a identidade trigonométrica 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, menos 1 e menos 2 cosseno de θ de θ. O 8 pode ser dividido pelo 2, daí dá 4, e assim teremos a integral de 0 até π sobre 3 de 4 vezes 1, que é 4, e 4 cosseno de 2θ, menos 1 e menos cosseno de θ. Agora podemos encontrar as primitivas. O 4 menos 1 dá 3, e a integral de 3 em relação a θ, então será 3θ. A integral de 4 cosseno de 2θ será 4 seno 2θ sobre 2. O menos 1 nós já substituímos com o 3. E a integral de 2 cosseno de θ, então será 2 seno de θ sobre 2. Ou melhor, como é só cosseno de θ, é 2 seno de θ. Agora, fazemos a imagem do limite superior menos a imagem inferior. Então, fica 3 vezes o θ, que é π sobre 3, mais 4 vezes o seno de 2π sobre 3, e menos 2 vezes o seno de π sobre 3. Agora, como o seno de 2π sobre 3 e o seno de π sobre 3 são iguais, esses dois termos zeram. E aqui pode ser simplificado, então o resultado final é π. Esse mesmo resultado nós podemos encontrar usando o software máxima da seguinte forma. Então, abrimos o máxima, vamos em cálculo, integral, agora é 2 vezes o raio, a variável de integração também é o raio, os limites de integração então vão de 1 mais cosseno de 3t até 3 vezes o cosseno do t. Ok, então temos aqui a integral de 2 vezes o cosseno 9t² menos o cosseno de t² mais 2 vezes o cosseno de t mais 1. Agora podemos marcar e simplificar a expressão. Então, simplificando a expressão, ficou 8 cosseno de t² menos 2 cosseno de t menos 1, que a gente já tinha. Marcamos a expressão, voltamos em cálculo, integral, agora em relação a t, com o t variando de 0 até 3, até π sobre 3. Lembrando que devemos pôr o porcento antes do π, da π dividido pelo 3. Ok? Então aqui está o resultado π. Assim, terminamos esse exemplo mostrando como se calcula a integral, fazendo as contas analiticamente e também utilizando o software máxima. Bem, galera, continuamos com a nossa aula apresentando mais alguns exemplos sobre integrais duplas em coordenadas polares. E vamos determinar a área da região que é simultaneamente exterior ao cardioide ρ igual a 1 menos cosseno de θ e interior ao círculo ρ igual a 1. Bom, caso alguém tenha esquecido como são feitas as coordenadas polares,
pode ver o vídeo sobre coordenadas polares de nossa autoria, e na qual apresenta a forma de como fazer o gráfico e como determinar curvas em coordenadas polares. Então nós temos aqui o cardioide, que é esse coração dado pelo contorno vermelho, e o círculo ρ igual a 1, que é a circunferência de raio ρ igual a 1, que corresponde à circunferência com essa linha azul, e a área externa ao cardioide e interna à circunferência é essa região em azul, que, como ela é simétrica em relação ao eixo x, nós podemos dividir em duas, chamar esta que está no primeiro quadrante de R1, calcular a área desta região e multiplicar por 2. Bem, aqui nós podemos observar que para encontrar o valor de R1, nós podemos calcular a área do disco que está no primeiro quadrante, menos a área do cardioide que está limitada pelo cardioide no primeiro quadrante, e depois multiplicar por 2. Então os limites de integração são os seguintes. As curvas, elas têm ambas ocupam todo o primeiro quadrante. Então elas começam em 0, aqui em 0, e vai até π sobre 2. O raio inferior é o raio descrito pelo cardioide, e o raio superior, o raio externo, é o raio descrito pela circunferência. De forma então que a integral de alfa até beta de ρ1 até ρ2, ρ de ρ de θ, será dada pela integral de 0 até π sobre 2, que corresponde aos ângulos de 0 a π sobre 2. Depois, inferiormente, vai ser delimitada pelo cardioide, que é o raio dado por 1 menos cosseno ao quadrado, e por lado direito vai ser delimitada pela circunferência, que será ρ igual a 1, e o ρ de θ, e vezes 2, porque nós estamos interessados na área total azul. Vamos utilizar o software Máxima para determinar o valor numérico dessas integrais. Então, abrimos o software Máxima, cálculo, integral. A primeira integral é dada por 1 menos cosseno de t. Então, é 1 menos o cosseno do t. A variável é t. A variável é t, e o t varia de 0 a π sobre 2. Então, 0, não esquecer de pôr o porcento, 0 até o π dividido por 2. Assim, então, nós temos o valor da integral do cardioide do primeiro quadrante. Voltamos para a segunda integral. A circunferência tem raio 1. A variável é t. O θ varia de 0 até π sobre 2. Então, estrela, ou melhor, porcento, π dividido por 2. E ok. Agora o valor da integral, então ele vai ser 2 vezes, abre parênteses, copiamos a primeira saída, que corresponde à integral. Então, Ctrl C, copiamos e colamos aqui, Ctrl V, menos, melhor, aqui nós temos que fazer a segunda saída, que é o volume da circunferência, ou melhor, a integral, ou seja, a área da circunferência do primeiro quadrante, menos a área do cardioide. Então, a área da circunferência menos a área do cardioide, fecha e Shift Enter. Aí temos este valor, escrevemos agora simplificar a expressão, aí temos então que a área é 2. Nesse exemplo, nós vamos escrever em coordenadas polares a integral que calcula a área da região simultaneamente exterior à circunferência de raio 1
e interior a rosácea de curva 2 cosseno de 2θ. Então, o gráfico é o seguinte: a parte vermelha corresponde à circunferência de raio 1 e a linha azul ela delimita a rosácea e a rosácea tem 4 pétalas. A parte exterior à circunferência dentro da rosácea são essas regiões amarelas e verdes que estão em cada folha. O nosso interesse é saber qual é o valor da área dessa região. Então, observem que são 8 regiões todas iguais, assim basta calcular o valor da área de uma delas e multiplicar por 8. Aqui na sequência, então, nosso primeiro passo é determinar a intersecção entre as duas curvas, a rosácea e a circunferência. Para isso, nós fazemos ρ igual a ρ, então vamos ter 2 cosseno de θ, 2 cosseno de 2θ igual a 1, ou seja, o cosseno de 2θ é 1 meio, o arco tem cosseno 1 meio é o π sobre 3, então escrevemos 2θ igual a π sobre 3, que corresponde ao θ igual a π sobre 6. Então observe que essa região R1 ela fica no setor circular, que varia de 0 até π sobre 6. Dessa forma, o arco inferior é o θ igual a 0, o arco superior é o θ igual a π sobre 6. Agora, inferiormente, ou no lado esquerdo, a região 1 é delimitada pela circunferência, então é delimitada pelo raio ρ igual a 1, e superiormente é delimitada pela curva que corresponde ao ρ cosseno de 2 vezes cosseno de 2θ. Desse modo, então, a área da região será dada da seguinte forma. A fórmula é a integral de α até beta, da integral de ρ1 até ρ2, ρ de ρ de θ. Assim, a área total será 8 vezes a área R1, que ela fica dentro do setor circular que inicia em 0 e vai até π sobre 6, então fica a integral de 0 a π sobre 6, limitado inferiormente pelo raio igual a 1 e superiormente pela curva ρ igual a 2 cosseno de 2θ. Vamos determinar o valor numérico utilizando o software Máxima. Então, vamos em cálculo. A primeira integração é feita em relação ao R, ao raio. A variável de integração também é o raio. O menor valor do raio é 1 e o maior valor, então, vai ser o 2 cosseno de 2t. Aqui nós temos, então, o valor da integral, que é 2 cosseno de 2t ao quadrado menos 1 sobre 2. Agora, vamos calcular a segunda integral, que é a integral deste resultado. Então, vamos em cálculo, marcamos e escrevemos a variável de integração é o t, e o t, então, vai de 0 até π sobre 6. Então, porcentagem, para o zero já está feito, porcentagem π dividido por 6. Aqui temos, então, o valor da integral. Agora, isso vezes 8. Então, copiamos, Ctrl C, embaixo 8 vezes, Ctrl V, Shift Enter. Aí, o valor dessa integral é 2π mais 3 na 3 meio sobre 3. Esse 3 na 3 meio corresponde à raiz quadrada de 3 na terceira, ou essa integral pode ser escrita como sendo 2π mais 2 raiz de 3 sobre 3. Continuando, então, vamos ver o próximo exemplo, que é escrever a integral que permite calcular a área da região, que é simultaneamente interior às curvas ρ igual a 5 cosseno de θ e ρ igual a 5 raiz de 3 seno de θ. Bem, a curva ρ igual a 5 cosseno de θ é essa circunferência vermelha. O centro dela
é 0 do y e 5 sobre 2 do x, porque o centro, quando a região está escrita, ou quando a curva está escrita nessa forma, é sempre o coeficiente do cosseno dividido por 2, e o raio também é o coeficiente do cosseno dividido por 2. Por outro lado, o centro da curva ρ igual a 5 raiz de 3 seno de θ será x igual a 0 e y igual a 5 raiz de 3, e o raio será 5 raiz de 3 sobre 2, e o raio será 5 raiz de 3 sobre 2. A primeira curva, então, é a vermelha, que está sobre o eixo x, e a segunda, a azul, que está sobre o eixo y. Bem, então aqui o nosso primeiro trabalho é determinar qual é o ponto de intersecção dessas curvas. Fazendo ρ igual a ρ, nós vamos obter que o cosseno do θ 5 vezes o cosseno do θ vai ser igual a 5 vezes raiz de 3 seno de θ. Aí, no caso, passamos o cosseno dividindo o seno e o 5 raiz de 3 dividindo o 5 desse lado, e racionalizando vamos ter que tangente de θ será igual a raiz de 3 sobre 3. E o arco que tem tangente raiz de 3 sobre 3 é o π sobre 6. De forma, então, que a região que nós queremos determinar a área tem uma parte entre o raio que passa pelo ângulo π sobre 6 e a circunferência que está sobre o eixo y, que é azul, e que nós vamos chamar de R1, e está pintada de azul, e a região amarela, que está limitada superiormente pela circunferência de raio 5 cosseno de θ, e depois, inferiormente, pela circunferência de raio, pela reta de raio π sobre 6. Então, vamos ver. A região 1, ela fica dentro do setor circular, começa em 0, θ igual a 0, e vai até π sobre 6. E a região 2 está delimitada pelo setor circular, que vai de π sobre 6 até π sobre 2. Por isso, então, nós temos o ângulo inicial em R1, 0, e em R2, π sobre 6. Já o ângulo final em R1 é o π sobre 6, que é o final do setor circular, e R2 é o π sobre 2, que é o final do setor circular. O raio R da região azul é 0, porque o menor valor da curva ocorre quando o arco é π sobre 6. O menor valor da curva ocorre quando o arco é π sobre 2. Então, e o maior valor vai ser o valor que acompanha a equação da curva. Então, nós temos nas duas curvas o raio inicial é 0, e na curva ρ1 o arco é 5 raiz de 3 seno de θ, e na curva que está sobre o eixo x é 5 cosseno de θ. De modo que a integral que dá essa área será, então, aplicando na fórmula, a primeira área, a azul, vai de 0 até π sobre 6, e o arco, então, varia de 0 até 5 raiz de 3 seno de θ, porque corresponde ao limite dado por essa circunferência sobre o eixo y. Mais a área amarela, que tem o arco iniciando em π sobre 6 e finalizando em π sobre 2, e o raio iniciando em 0 e terminando em 5 cosseno de θ. Agora vamos utilizar o software Máxima, para encontrar o valor numérico dessa integral. Então, abrimos o software Máxima, vamos fazer a integral inicialmente da curva delimitada por 5 raiz de 3 seno de θ. Então, vamos em Cálculo, Integral. A primeira integral é feita em relação ao raio, a variável de integração também é o raio, e o raio inicia em 0 e vai até 5 vezes a raiz, que é o SQRT, do 3, daí vezes o seno do t. Então, vamos lá. Alguma coisa saiu errado. O que foi que saiu? 5 vezes SQRT de 3, faltou o sinal de vezes aqui.
Agora, Shift Enter. Agora deu certo. A segunda integral, então, vamos em cálculo, integral. Bom, antes vamos anotar este valor. Vamos em cálculo, integral. A variável de integração é t. O t varia de 0 a π sobre 6. Então, 0 até o porcento é π dividido por 6. Aqui está, então, o valor. A segunda integral, ela vai de π sobre 6 até π sobre 2, e o raio de 0 até 5 cosseno de θ. A primeira integração, então, é o raio. Vamos em cálculo, integral do raio. A variável de integração também é o raio. O raio, então, ele varia de 0 até 5 cosseno de θ. Fica 5 vezes o cosseno do t. Ok. Está ali o valor dela. Marcamos para fazer a segunda parte da integral. Cálculo integral da função agora em relação a t, com o t variando de π sobre 6 até π sobre 2. Então, fazemos porcento π dividido pelo 6, π dividido pelo 6, até o porcento π dividido pelo 2. Aqui está o valor. Alguma coisa saiu errado. O que foi que ele não gostou aqui? A integral de t, 25. Aqui a gente, em vez de escrever cosseno, escreveu cod. Então vamos pôr corretamente. No lugar do... vamos pôr o cosseno. Agora sim, Shift Enter. E aqui está o valor. Agora somamos as duas. Então pegamos a primeira saída aqui, que é o output 2, Ctrl C, Ctrl V, soma com a última integral, Ctrl C, Ctrl V, somando e Shift Enter. Temos esse valor. Agora marcamos ela toda, vamos em simplificar a expressão e aqui temos então o valor da integral será 125 π menos 50 raiz quadrada de 3 na terceira dividido pelo 24. Aqui o estudante poderá fazer alguma simplificação para obter o melhor resultado. Podemos escrever raiz quadrada de 3 na terceira como sendo 3 raiz quadrada de 3 vezes 50. Então ficaria 125π menos 150 raiz quadrada de 3 dividido pelo 24. Dando prosseguimento, então veremos mais um exemplo. Encontre a área da região delimitada simultaneamente pelas curvas x² mais y menos 1 ao quadrado igual a 1 e x² mais y² igual a 2. Observem que essa é uma circunferência sobre o eixo y e essa é uma circunferência sobre o eixo x de centro 0 e raio 2. Vamos determinar então em coordenadas polares. Esta curva aqui em coordenadas polares será ρ igual a 2 seno de t e a segunda ρ igual a raiz de 2. Repetindo, o estudante que tem alguma dificuldade em verificar como se obtém coordenadas polares, pode assistir o nosso vídeo sobre coordenadas polares e lá está a explicação. O desenho, então, é a circunferência vermelha, que tem centro 0, 0 e raio 2. Então, ela está com o ρ igual a raiz de 2, ou melhor, o raio é a raiz de 2. E a circunferência em azul, que é ρ igual a 2 seno de t. A interseção delas é em π sobre 4. Obtém-se o π sobre 4 escrevendo ρ igual a ρ. Então, vamos ter 2 seno de θ igual a raiz de 2. Assim ficará seno de t igual a raiz de 2 sobre 2. E o t é o arco π sobre 4 no primeiro quadrante e 3π sobre 4 no segundo quadrante. Aqui basta calcular o valor da área no primeiro quadrante e depois multiplicar por 2.
Então temos o seguinte, a região 1 está dentro do setor circular que vai de 0 até π sobre 4, então, e a região 2 está no setor circular que vai de π sobre 4 até π sobre 2. Por isso, o ângulo inicial da região 1 é 0 e da região 2 é π sobre 4. O ângulo final da região 1 é π sobre 4 e da região 2 é π sobre 2. O raio inicial da região 1 é 0, porque observem que a curva começa na origem e depois ela vai se desenvolvendo de acordo com a equação 2 seno de θ. E na região R2 também é 0, porque se a gente quiser preencher essa região com circunferências, a circunferência que toca o menor ponto da região será uma circunferência de raio igual a 0, e o ponto mais longe da região é a circunferência de raio constante igual a raiz de 2. Então teremos na primeira circunferência raio igual a 2 seno de θ e na segunda raio igual a raiz de 2. Assim, os limites de integração serão ângulo inicial igual a 0 e final igual a π sobre e final da região igual a 1 π sobre 4, como já vimos, e a integral será a área de alfa até beta do ρ1 até o ρ2, ρ de ρ de θ, dada então por duas vezes a área iniciando em 0 até π sobre 4 na primeira integral, ρ igual a 0 a 2 seno de θ na segunda integral, ρ de θ, somado com duas vezes a área da região que está no setor circular π sobre 4 até π sobre 2 e delimitada pelo ρ igual a 0 até ρ igual a raiz de 2 de ρ de θ. O estudante poderá, utilizando o máxima ou fazendo a integral à mão, ver qual é o valor numérico desta integral. Assim, nós finalizamos o vídeo que corresponde à parte de exercícios sobre integral duplas em coordenadas polares. Nosso próximo trabalho será sobre integrais triplas. Até lá!